abençoa é o Senhor. Quem provê tudo é o Senhor, nosso Deus. Aleluia. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Então Davi foi um homem, aleluia, que se tornou, aleluia, um grande líder. Foi um homem que se tornou, aleluia, um grande guerreiro, aleluia, obteve muitas vitórias, aleluia. Foi um homem, aleluia, que foi alcançado pelo Senhor. Por quê, irmãos? Porque ele foi fiel, ele foi verdadeiro. Davi, aleluia, era um homem, aleluia, que ele dependia, aleluia, do Espírito Santo do Senhor, aleluia, para fazer a sua obra, aleluia, para, aleluia, guerrear. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos ver isso, aleluia, em 1 Samuel, capítulo 16, no verso 13, quando, aleluia, o óleo da unção, aleluia, foi derramado sobre a cabeça de Davi. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou, aleluia, de Davi. Então Davi já era um jovem, ele já começa, aleluia, o seu ministério, ele já começa a entrar, aleluia, nas forças, aleluia, de Saul, já cheio do Espírito Santo, vencendo, conquistando, foi um conquistador, aleluia. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz, aleluia, que sem a presença do Senhor, sem a presença do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Nós somos nada. A Bíblia diz que sem a presença do Senhor nós somos como uma folha seca que voa sem rumo, sem direção. Nós somos como uma palha que é dada ao vento. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então o segredo da vitória de Davi, o segredo da conquista de Davi, aleluia, foi sempre, aleluia, preservar o Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia. E nesse capítulo aqui, meus amados, aonde fala que Davi, ele pede para o Senhor, Davi, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Três coisas Davi, ele pede para o Senhor. Ele pede um coração, ele pede um novo coração, ele pede um espírito reto, ele pede um espírito voluntário para o Senhor. Mas por quê? Porque Davi, se Davi ele é um grande guerreiro, se Davi, aleluia, ele é um conquistador de muitas lutas, aleluia, obteve muitas vitórias. Mas por que aqui no Salmo 51, aleluia, ele pede para o Senhor esse novo coração? Porque ele pede um espírito reto, se ele era um jovem, um homem ali que sempre teve a retidão diante do Senhor, sempre teve um coração verdadeiro diante de Deus, sempre teve um espírito voluntário diante do Senhor, aleluia. A Bíblia diz que quando, aleluia, Davi ele se torna, aleluia, rei de toda Israel, está lá em 2 Samuel, capítulo 6, onde ele é coroado, aleluia, a promessa de Deus, ela se cumpre na vida, aleluia, de Davi. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Só que Davi, meus amados irmãos, depois de muitas guerras, aleluia, ele passa um ano, aleluia, no seu palácio. Ele não vai para a guerra, aleluia. E nesse período aí, aleluia, Davi, aleluia, em uma das suas caminhadas dentro do palácio, aleluia, louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia, ele vai ver, aleluia, uma certa mulher, aleluia, que está, aleluia, banhando. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Uma mulher formosa, uma mulher que lhe agradava. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E esta mulher, irmã, se chama, aleluia, Betseba, aleluia. E ele, aleluia, desejou.
e ele cobiçou esta mulher, aleluia, tendo para ele, louvado bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, e querendo esta mulher, o que foi que ele fez, Davi? Aleluia, ele mandou matar o seu melhor amigo, fiel a Deus e fiel a ele, aleluia, louvado bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E um certo dia, Davi no seu trono, aleluia, ele recebe, aleluia, a presença, aleluia, do profeta Natan. E ali naquele momento ali, aleluia, o profeta ele vai deixar uma mensagem para Davi. E vai dizer tudo aquilo, aleluia, que Davi estava fazendo, que não estava agradando ao Senhor. Aleluia, louvado bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que Davi ele violou os 10 mandamentos, ele transgrediu os 10 mandamentos, aleluia. Antes, aleluia, de acontecer algo na vida do homem, Deus ele sempre alerta, Deus ele sempre vai, aleluia, fazer com que o homem venha entender, aleluia, como ele está, da forma como ele está, da forma como ele se encontra, para quê? Para ele ter uma segunda chance de vida, para ele ter uma segunda chance, além de se encontrar novamente, além nos caminhos do Senhor, aleluia. Saul não queria, Saul foi um desobediente, ele não queria ouvir a voz do profeta, que era a voz de Deus, aleluia. E por ele se tornar um homem desobediente, ele pereceu, foi rejeitado pelo Senhor. Mas quando Davi recebe, aleluia, quando Davi recebe esta mensagem, aleluia, Davi ele reconhece que aquilo que ele fez era tão grave, aleluia, que não era nem para ele estar vivo, era para ele estar funilado. Só que Davi, aleluia, ele vai chegar diante de Deus, ele vai confessar. É nesse momento aí que Deus ele vai se compadecer de Davi. Davi ele vai falar algo tremendo diante de Deus. Uma das coisas que me chama muita atenção é quando Davi chega diante de Deus e diz: Senhor, somente eu, Senhor, somente eu pequei contra ti, Senhor. Davi não colocou, aleluia, Betseba, ele não colocou, aleluia, o seu servo fiel, que tramou tudo aquilo que ele projetou. Não, ele disse: Senhor, somente eu pequei contra ti, Senhor, aleluia, louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aí Davi ele vem, aleluia, confessando ao Senhor, dizendo: Senhor, me lava, Senhor, me purifica, aleluia, me tira tudo, Senhor, mas não me tira, aleluia, a tua presença. Davi ele está dizendo, aleluia, Davi ele já é líder de toda Israel, Davi ele já tem muitas conquistas, Davi ele é reconhecido, aleluia, como um homem de Deus, aleluia. Mas diante de Deus ele diz: Senhor, me tira o ouro, me tira a prata, me tira os bens, me tira o trono, mas não me tira a tua presença, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Porque ele sabia, aleluia, que ele estava distante de Deus pelaquilo que ele havia praticado. Aleluia. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. É como eu sempre digo, meus irmãos. Aleluia. Quando o homem, aleluia, ele não quer reconhecer, meus irmãos, aleluia, ele vai padecer. Ele vai se encontrar no estado de destruição, de derrota. Nada vai dar certo na vida dele. Tudo que ele vai fazer vai estar errado. Aleluia. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus.
Mas o sábio Salomão diz: aquele que reconhece, aquele que deixa, abandona, alcança a misericórdia do Senhor. Aleluia. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E dentro desta palavra aqui, meus irmãos, nós vamos falar alguns tipos de coração negativo, alguns tipos de coração, aleluia, que não agrada a Deus, que rejeita, que afasta o homem de Deus, que o homem não consegue prosperar, que o homem não consegue ter uma vida de paz, de alegria. O homem não consegue, aleluia, louvado, bendito seja o nome do Senhor, fazer algo de dignidade nesta terra. Nós vamos ver aqui alguns tipos de coração negativo, que não agrada ao Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lá em Provérbios, capítulo 11, no verso 20, a Bíblia fala do coração perverso. São pessoas que articulam a perversidade no centro de sua própria personalidade. Aleluia. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E tem pessoa, aleluia, que traz o mal para dentro da sua vida. Aleluia. Que traz o mal para fazer parte de tudo aquilo, aleluia, que ele for fazer. É por isso que muitas das vezes não dá certo. É por isso que muitos, aleluia, que caminham, ali não consegue obter vitória. Não consegue. Olha o que a Bíblia diz, lá em Provérbios 26, verso 23. A Bíblia fala do coração maligno, né? São pessoas que permitem que o maligno domine a intenção do seu coração. São um tipo de pessoas, são um tipo de corações que deixa, aleluia, ser dominado pelo mal. Aleluia. São criaturas diante de Deus, aleluia, que não quer ouvir o Criador, mas quer, aleluia, quer permitir que o mal, aleluia, domine a sua vida. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E nós temos muitos exemplos na Bíblia Sagrada de cristãos, que deixaram que o mal, aleluia, dominasse a sua vida. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Uma certa pessoa, uma certa pastora, ela me disse uma vez dessa forma: que tudo aquilo que é bom, a gente tem que deixar entrar no nosso coração. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que a gente ouve, a gente deixa entrar no coração. Mas tudo aquilo que não presta, a gente não tem que permitir que caia no nosso coração. Porque muitas das vezes a gente deixa entrar. Muitas das vezes o coração se torna um coração cheio das coisas ruins, cheio do mal, da malignidade. Aleluia. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E quando o inimigo ele entra para bagunçar, ele entra para destruir a vida do ser humano. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor ele nos dá, aleluia, o espírito de discernimento, para a gente saber o que é o certo e o que é o errado, aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter cuidado, aleluia, daquilo que a gente ouve, aleluia, daquilo que a gente permite entrar no nosso coração. É por isso que tem muitos crentes hoje, meus amigos, que estão enfermos, doentes, porque eles deixam entrar.
Ele permite que o maligno domine a sua mente, o seu coração. A própria Bíblia diz, aleluia, que aleluia, a mente vazia é o quê? Oficina de Satanás. E é aqui que entra, aleluia, as armaduras de Deus. Nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, brinda minha mente, brinda meu coração, Senhor. Não deixe que nenhum mal, Senhor, penetre. Não deixe que nenhuma força entre. Aleluia. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu estou vendo uma minissérie, né? E é incrível como é as coisas. E a gente aprende. Nós aprendemos.